Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus pelo dia, pela oportunidade de a gente poder falar do amor de Deus, a gente poder receber mensagens positivas, mensagens que tocam nosso coração, e principalmente porque a gente encontra pessoas que de fato têm buscado a Deus. E é isso que a gente quer pessoas que busquem a Deus, a gente também quer buscar a Deus e a gente quer encontrar com essas pessoas para que a nossa busca, a gente tenha sempre suporte. Acho que isso é maravilhoso, acho que é muito bom. E é mais ou menos assim que eu vivo a minha caminhada cristã, né? É sempre fazendo bom uso dos irmãos que a gente percebe que tem um envolvimento verdadeiro com a palavra de Deus. A nossa meditação de hoje, nesse dia 26 de agosto de 2025, ela seguirá no livro de Salmos. Então traremos os Salmos 8:3 e vamos trazer o versículo 16. Nele está escrito: encham-se de vergonha as suas faces, para que busque o teu nome, Senhor. A gente tem aqui como resultado uma ação do Senhor para que as faces dos seus inimigos, ou daquele... Por que inimigo de Deus? Porque eles estão, vamos dizer assim, tentando contra o povo de Deus, contra os escolhidos de Deus. E quando você tenta contra as coisas de um Senhor, você está tentando diretamente contra eles. É o que eles estão fazendo aqui. Porque o que nós vemos nesses salmos é literalmente uma conspiração contra o povo de Deus. E assim, num primeiro momento, ou de uma forma muito direta, a gente pode logo pegar isso e trazer, ou seja, e comparar com as nossas vidas, e você pode perceber que por vezes tem vários conspiradores, né? Vários conspiradores que estão, por exemplo, no nosso meio. Mas a dificuldade, porque a gente associa muito conspiração por pessoas que estão próximo a gente, pessoas que têm, vamos dizer assim, livre acesso, gozam de uma certa confiança. Aqui não é exatamente o caso. A gente fala de conspiração, utiliza essa expressão conspiração, mas talvez, na verdade, seriam planos arquitetados por inimigos, que claramente eram inimigos do povo de Deus, se levantavam contra eles e estavam esperando, ou estavam percebendo, vamos dizer assim, um momento favorável para atacá-los. E isso é interessante, ou isso é bem visível, que quando a gente pega logo o versículo primeiro, o salmista diz assim: ó Deus, não estejais em silêncio, não cerre os ouvidos, nem fiques impassível, ó Deus. Aqui tem um ambiente, tem um cenário em que Deus silencia diante, vamos dizer assim, das necessidades, das súplicas, das buscas do seu povo, né? Fazendo com que as suas orações, fazendo com que seus pedidos, seus chamados, eles vamos dizer assim, aparentavam não estar chegando aos ouvidos de Deus, e Deus estava na sua passividade. E a sua passividade começou, vamos dizer assim, a servir para aquele povo que se levantava, que estava sempre em combate contra o povo de Israel, contra o povo de Deus, a gente chama aqui povo de Israel, nação de Israel, mas que a gente tem que ter lá como ciência que era povo de Deus. Então, como eles não viam uma manifestação nesse momento direta do Senhor sobre eles, eles disseram, vamos aproveitar e vamos atacá-los. E talvez na nossa vida prática a gente sofra sobre isso, quando, por exemplo, alguém perceba que a gente espiritualmente está descoberto, então, que a gente... Você pega, por exemplo, a relação de um casal. Então, o marido e a esposa começam a entrar em desentendimentos constantes. Quando os inimigos, né, que querem derrubar nossa casa, querem levar nossa mulher ao adultério, ou levar o marido ao adultério, eles às vezes se aproximam com toda a sua sutileza. Eles vão aproveitando e vão usando essas fragilidades, essas brechas, e começam a atacar por elas, né? Por quê? Porque não há um fortalecimento. Aqui há uma clareza que o povo não se sentiu fortalecido porque o Senhor parecia não escutá-los. E aí esse povo, nesse desespero, ele chama a atenção de Deus, dizendo que esses inimigos deles, né, que são vários aí, a gente vai lá entre o versículo 6 e o versículo 9, né, ele fala de Edom, dos Maelitas, Moab, dos Agarenos, de Jebal, de Amon, de Amaleque, de Filistia e os moradores de Tiro, além da Síria, todos eles, vamos dizer assim, confabulavam, todos eles, vamos dizer assim, transacionavam consigo, né, entre si, de modo que eles arquitetavam planos precisos para poder explorar essa brecha, essa passividade, vamos dizer assim, essa falta de defesa de Deus em relação ao seu povo. A gente tem que ter em mente que, nesse tempo, as nações, cada uma acabava construindo um Deus para si só. E nós bem sabemos que não existe qualquer outro Deus a não ser o nosso próprio Deus, Deus Jeová, Deus do Senhor, o Pai de Cristo, o próprio Cristo. Então a gente tem esse cenário aí. E aí esses povos, segundo a Bíblia diz, no versículo 3, diz assim: astutamente formam conselho contra o teu povo e conspiram contra os teus protegidos. E nesse ponto, é como eu disse, você arquitetar planos contra o povo de Deus, os escolhidos, ou com a própria Bíblia aqui na versão Almeida, versão corrigida, revista e corrigida, edição de 2009, ela bem esclarece, eles são protegidos do Senhor, até porque a palavra de Deus diz que esse povo aqui praticamente um povo de herança de Deus. E o cenário aqui que vai trazer, então, o salmista vai, vamos dizer assim, mostrando essa preocupação, porque os inimigos, vamos dizer assim, eles vão vir com a força e eles estão se sentindo desamparados. E o objetivo deles é muito mais do que simplesmente tomar as terras, é literalmente apagar o nome de Israel, apagar o nome daquelas pessoas, destruí-las completamente, de uma forma ou de um modo que o nome de Israel sequer fosse rememorado por gerações futuras. O inimigo realmente, ele trabalha nesse ponto. E
o salmista, ao trazer tudo isso, ele vai trazer uma série de lembranças dizendo assim, Senhor, olha só, os inimigos estão vendo, eles vão nos atacar, a gente está desprotegido. Mas ele vai fazer o seguinte, ele vai começar a olhar uma porção de momentos, ou vários momentos em que Deus agiu a favor do seu povo, e diz assim, olha, preciso que tu faças desse jeito, porque tu tem poder para isso, tu tem capacidade para isso, nós não temos. E a primeira referência que ele faz está lá no versículo 9, né? Quando ele diz assim, olha, como fizeste a Midian, usando ali do livro de Juízes, Juízes 4 e Juízes 7, que são os dois capítulos que envolvem isso, ele vai trazer em que Sísera, né, e a Jabim, eles foram, por exemplo, destruídos, eles foram mortos nessas batalhas, eles também foram, e ele vai trazendo, então, outro personagem que ele traz os nobres, Oreb e Zeb, todos eram príncipes que também foram mortos e perseguidos como amonitas, né, amonitas, não midianitas que eles eram, que foram perseguidos. Ele vai trazendo, ele traz também Zalmuna, todos, vamos dizer assim, Zeba, Zalmuna, dizendo assim, Senhor, nós temos a certeza que se tu intervir pelo nosso povo, se tu estiver do nosso lado, a gente vai vencer essas batalhas. Porque eles, além de confabularem, além de tudo isso, além de querer nos mortos, eles, muito claramente no versículo 12, ele traz assim, porque eles disseram, tomemos para nós em possessão hereditária as famosas habitações de Deus. Lembrai-vos que esses povos viviam nessas regiões. Quando o povo judeu chegou, foi por ordem de Deus que eles tomaram e expulsaram esses povos. Quando a gente fala eles expulsaram, na verdade é a ação do Senhor expulsando, porque o povo de Deus ia com o próprio Deus. Então quando eles chegavam, praticamente o próprio Deus já expulsava. Muitas vezes era assim que se resolvia essas batalhas. E aí ele pede então para que Deus os limpe, para que Deus, vamos dizer assim, haja com força, Deus haja como fogo, Deus haja com assombro, Deus haja com poder de tempestade. E ele vai usando figuras da natureza para mostrar o tamanho do poder, o tamanho do impacto, para aquilo que fosse muito mais que uma manifestação de força, mas colocasse aqueles inimigos até mesmo em pânico, em verdadeiro pavor e temor. E o interessante, quando ele diz isso aí, quando a gente não chega no nosso versículo de trabalho, que foi o versículo 16, o interessante é que ele traz dizendo assim, para que eles busquem o teu nome, Senhor, mas observa, mas ele não tem a ideia de dizer assim, olha, busca o teu nome e a partir desse momento seja teu povo, não. Não, na verdade são orações imprecatórias, orações pedindo uma ação de justiça correta, uma ação de poder, uma ação talvez até que não tivesse aos olhos daquele povo uma piedade, porque eles queriam que eles fossem destruídos. Quando a gente vai no versículo 17, assim, confundam-se e assombram-se perpetuamente, envergonhem-se e pereçam. Eles querem a destruição desses inimigos que se levantam contra Israel, né? Por quê? Porque essas pessoas, esses povos, essas nações, assim, é mais, se a gente parasse para olhar, até profeticamente isso para o futuro deve ser dessa forma também. Ele diz assim, ó, para que todos esses inimigos de Israel, inimigos do teu nome, inimigos contra a tua autoridade, Senhor, aí ele fecha no versículo 18, para que ele saiba que tu, a quem só pertence o nome de Jeová, esse nome de Jeová é teu, essa autoridade é tua, esse poder é teu, ele diz assim, és o Altíssimo sobre toda a terra. Tem soberania, tem poder, tem força, tem presença, tem autoridade. É para esse Deus que eles estão clamando, que eles estão pedindo. Ele diz assim, ó, larga de ficar silencioso, larga de ficar dormente, larga de ficar quieto, passivo, Senhor, porque o teu povo necessita de ti. Dá uma ideia, né? Que Deus dorme como se Deus não tivesse atento, não tivesse no momento certo para poder se manifestar e exercer sua presença. A gente sabe também assim, né? Muito mais também pelo, vamos dizer assim, inquietude humana. Nós temos inquietude, eu sempre digo, nós temos um desafio muito grande, conciliar o nosso tempo terreno com o tempo celestial de Deus. Ou seja, nós queremos resposta dentro de um tempo em que nós aproveitamos com saúde, com vitalidade, com força essas respostas. E parece que algumas vezes Deus nos dá a vitória, mas parece já dar uma vitória em um tempo que parece não é tão favorável para a gente, porque tudo que a gente está falando no termo de parecer, porque nós temos uma percepção humana e a percepção celestial. E quando então, dentro dessa percepção humana, nós conseguimos aceitar esse tempo do agir de Deus, esse momento certo, e a forma como ele age, e a gente consegue ter paz e gratidão, meu irmão, certamente você está andando no caminho do Senhor, está entendendo os seus propósitos, e o amor dele, a gratidão dele, e o próprio Espírito dele está contigo, tá bom? Fica na graça de Deus, Pai, que a tua família esteja sobre toda a proteção, que teus sonhos e projetos sejam apresentados e guiados por Deus, e que Deus nos cuide, meu irmão.